temos números quentinhos, como um pão saído do forno, sobre o desemprego e a desocupação. Juliana, bom dia. Falando em pão, hein? Cadê meu pão? Você chegou, tem um pãozinho, a gente ganhou um pão. De quem foi, Sheila? Pães de fermentação natural. É o pessoal do Meu Marido é um Pão. Um negócio iniciado na pandemia. E, enfim, a gente fez aqui a divulgação do trabalho deles. São 2 anos crescendo muito a padaria artesanal, mas depois no noticiário local a gente até pode falar um pouco mais sobre essa linda carta que eles mandaram pra gente aqui, agradecendo todo o apoio. Tá gostoso, hein? Fermento. Muito bom. Band News fermentação natural. Cheirinho do pão, gente, de manhã. Vou ali roubar, porque eu vou sair do estúdio antes, eles nem vão perceber que eu vou pegar um naco ali. Já falamos de coisa bacana. E o desemprego? Então, desemprego também é informação boa, viu? Que bom. Guardaram a boa notícia para sexta-feira, né? Bom dia para vocês, bom dia para você, ouvinte. A gente ontem teve dados do emprego com carteira assinada do Ministério do Trabalho e agora o IBGE acabou de divulgar o dado que junta com carteira, sem carteira, conta própria, o emprego geral, né? Que chama a PNAD. E o que a gente vê é a taxa de desocupação do desemprego, ela fica estável em relação quando você compara janeiro, fevereiro e março desse ano com o final do ano passado, é sempre trimestral, fica estável, mas é sazonal, porque normalmente, começo de ano, você tem aquela redução de empregos temporários, então normalmente, quando você compara começo de ano e final, você tem um desemprego que aumenta ali, o fato de ter ficado estável, o que os analistas aqui de trabalho estão me mandando agora, as análises, é que ficou até melhor do que o esperado. E quando você compara com o mesmo período do ano passado, você tem uma queda da taxa de desemprego no país. A população desempregada, ela soma aqui quase 12 milhões de pessoas, ou seja, é um desemprego alto. São 11 milhões e 900 mil brasileiros que procuram trabalho e não encontram, mas você tem uma queda em relação ao mesmo período do ano passado. Você tem mais gente trabalhando e esses dados aqui mostram que é interessante que principalmente agora, o que está acontecendo? Você consegue mais oportunidade no setor de serviços, que é o setor que mais emprega, o que mais sofreu com a pandemia e agora está voltando, está recuperando as perdas provocadas pela pandemia. Então, turismo, restaurantes, bares, setor de lazer, recreação, cultural, que depende de presença física, de contato. Então, a gente vê claramente que agora começa a reagir com mais força. O que é interessante notar? Mercado de trabalho, normalmente quando a economia piora, a pessoa que tem uma empresa, tem um negócio, segura o trabalhador, porque é caro demitir, é difícil depois você retreinar, né, uma mão de obra, conseguir trabalhadores qualificados. Muita gente está com você há anos e tal, de confiança. Então, o emprego demora a cair quando você tem uma dificuldade econômica, mas quando a economia melhora, também demora a melhorar, porque você tem que ter muita confiança para recontratar. Sempre o último a reagir, né? É o último a reagir. Então, a gente está vendo esse movimento, você começa a ter primeiro hora extra, o dono do negócio, né, trabalha o dia inteiro e tal, para até ele ter uma segurança de botar alguém e assinar carteira e tal. Agora, uma coisa que eu acho interessante você se consegue um trabalho hoje, você tem um salário que é menor do que antes da pandemia, porque tem muita competição, é muita gente querendo, o sujeito vai te pagar menos. Outra coisa a renda ela é menor por conta da inflação. Você consegue um dinheirinho ali suado e você gasta. O custo de vida subiu demais, né? Pois para poder fazer suas compras, pagar suas contas básicas do mês. Então a renda está muito apertada. Outra coisa que me chama a atenção é subutilização, subocupação. Muita gente ainda que reclama por querer trabalhar mais horas. Porque até no número de carteira assinada do CAGED, você tem muito trabalho intermitente. Gente que tem, com a reforma trabalhista, tem direito a ter carteira assinada, mas só trabalha nos finais de semana, num clube, por exemplo, né? Num restaurante onde você tem mais movimento no fim de semana. Então, a pessoa trabalha, mas ela está reclamando aqui que ela está ganhando pouco também por insuficiência de horas. Ela queria trabalhar a semana toda, queria trabalhar, ter mais oportunidade de trabalho. Então, o resumo da ópera a gente tem um mercado de trabalho que melhora, se recupera, mas é um desemprego ainda que é alto. Muita gente ainda vai tentar esse ano conseguir um trabalho e a gente vai manter mais ou menos o número de desempregados, porque muita gente vai começar a procurar agora, né, com mais oferta, então o número de desempregados é quem procura. E muita gente tinha desistido de procurar, e agora você tem um desemprego que atinge cerca de 12 milhões de pessoas, deve
terminar o ano em 12 milhões também. Embora você tenha mais abertura de vagas. Você deve ter, no balanço do ano, segundo a consultoria LCA, em torno de 3 milhões e meio de empregos a mais. Então, você tem essa boa notícia que é, enfim, pelo menos o fato de você ter uma renda curta, né? Não é o trabalho que você queria e tal, mas você ter uma renda já é alguma coisa, né? O duro é você não ter nada, você não tem nenhuma oportunidade, né? Eu nunca entendi isso. Por que a gente usa esse negócio de desalentado? Eu entendo o conceito, mas é uma coisa que desinforma mais do que informa, porque se a gente estiver numa situação tão desesperadora que nenhum brasileiro mais está procurando emprego, todo mundo desistiu, o nosso desemprego vai a zero. Cai, né? Porque todo mundo vai estar desalentado e não desempregado. Exato, Então é um negócio que desinforma. A gente tem que ficar o tempo inteiro explicando do que se trata, mas outro dia você explica. Não, mas é verdade isso que você está dizendo, porque é isso que eu estou falando. Poxa, a gente está com criação de vaga e o número de desempregados vai se manter em 12 milhões agora e em dezembro. Como assim se tem criação de 3 milhões e meio de empregos? É porque muita gente tinha desistido, às vezes não tem nem dinheiro para sair de casa para procurar, né? E a estatística só leva em conta se o IBGE pergunta, você está procurando? E o sujeito responde, tô. Aí ele sim entra na estatística de desempregado. Porque tem muita gente também que não quer trabalhar. Então ele não é desempregado, ele está em casa, cuidando de casa, sei lá, entendeu? Cuidando da casa e ele não está procurando. Então ele não é considerado um desempregado. Sim.